E vamos começar falando de pacote fiscal, gente, porque após ter a análise adiada na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados vota hoje o pacote fiscal do governo. Na análise de ontem, as mudanças propostas nas regras do BPC, que é o benefício de prestação continuada, foram desidratadas. No parecer do relator, o deputado Isnaldo Bulhões. O parlamentar excluiu as regras que restringiam o acúmulo de benefícios e ampliavam o conceito de família para o cálculo da renda. O relator, no entanto, manteve a limitação do crescimento do salário mínimo. E vou começar então com você, Luana. Uma das grandes preocupações do mercado, que vem reagindo dia a dia com disparada do dólar, as próprias previsões aí de inflação também crescendo a cada semana, viabilizadas pelos boletins Focus, havia uma preocupação justamente com o fato de que um pacote fiscal que já é tido como insuficiente pelo mercado ainda ser desidratado no Congresso Nacional. E é isso que está acontecendo. Exatamente. Boa tarde, Lívia. Boa tarde às minhas colegas de bancada. Boa tarde a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Esse é o tema da semana e é o tema desse finzinho de ano, porque a proposta que foi apresentada pelo governo realmente tinha ali uma expectativa de chegar num número de economia, mas que não depende, obviamente, só da vontade do executivo. A gente sabe como é difícil essa articulação interna. A articulação na Câmara, ainda mais chegando aí muito perto do final do ano, muito perto da reeleição, da nova eleição dos presidentes das casas também em fevereiro do ano que vem. Então tem uma série de temas que começam a pressionar as decisões políticas e o governo também que já vinha ali com uma base muito fragmentada, muito fraca dentro da Câmara para aprovar projetos assim tão estruturais, grandes como esse. Só para a gente lembrar também que esse projeto, o pacote fiscal, ele foi quebrado em 3 diferentes projetos, 2 PLs e uma PEC. E a gente está passando aí a discussão por todas elas, pelo PL, esse PL que a gente comentou aqui ontem, hoje. Está sendo realizada a discussão sobre a PEC, que aí entra os supersalários, entra a questão da restrição das emendas parlamentares e o governo já foi sofrendo perdas ao longo desse caminho. Então, é por isso que nessa semana a gente está vendo aí uma movimentação tão grande do mercado reativamente a esse comportamento do Congresso, que já era esperado, como a Lívia falou, é um pacote difícil de ser discutido, tem muitas perdas ali, custo político envolvido nesse processo e acaba gerando também uma insatisfação ou uma percepção frustrada do mercado em relação ao quanto esse número vai ser atingido, ao quanto essa economia, que era estimada em 3 anos na casa de 327 bilhões de reais, vai ser atingida. Cada vez que se desidrata um pedaço da PEC, um pedaço desses PLs que foram enviados, a gente vai reduzindo o volume de recursos que gera economia para o Estado e que finalmente vai ajudar a atingir a meta fiscal. Então, em linhas gerais, é esse o cenário, Lívia, para que a gente comece aqui a discussão, entendendo aonde está e quais são as perdas. As perdas, claro que tem que ser calculadas, ali ainda tem uma discussão grande, mas elas vieram inclusive de lideranças do próprio PT, que mexeram ali principalmente nas emendas, na redução das emendas, que foram destinadas esse ano, que serão destinadas no próximo ano, para que a gente atinja a meta fiscal. Então, é muito cautelosa essa discussão que vai ser feita hoje na Câmara para saber quanto que o governo realmente vai conseguir chegar perto desse número ou quanto as previsões do mercado e as preocupações vão se configurar realmente. O primeiro projeto desse pacote, Laura, que a Luana bem descreveu para a gente, foi justamente esse que trata, que foi aprovado pelo menos, justamente esse que trata da limitação da possibilidade de bloqueio de parte das emendas parlamentares. E aí o texto seguiu para o Congresso Nacional com uma possibilidade de corte de 15% dessas emendas diante de aumento de despesas que furassem o arcabouço fiscal. Frustrações de receitas também seria uma possibilidade para que essas emendas tivessem esse freio. Só que aí, ao chegar na Câmara dos Deputados, houve uma mudança, não vou dizer radical, mas exatamente, bem substantiva, O que é que os parlamentares fizeram? O que é que os deputados fizeram? Tudo bem, a gente vai aceitar esse bloqueio, mas apenas nas emendas que não têm o pagamento obrigatório, ou seja, as emendas de comissão.
As emendas individuais, as emendas de bancadas que juntas são obrigatórias e juntas perfazem quase o valor total das emendas destinadas para esses parlamentares, não poderão ser cortadas, bloqueadas, se houver frustração de receita ou despesas ultrapassando o limite do arcabouço fiscal. E ficou ruim essa parte para o governo também, né? Preocupante isso, a saber qual vai ser o impacto. Com certeza. Na verdade, a gente pode dizer que acaba ficando tudo um pouco ruim para alguém de alguma forma, né? Eu que voltei ontem de Brasília, estive no Congresso Nacional praticamente a semana inteira, dentro da Câmara dos Deputados, nós conseguimos ver o tamanho da mobilização que todos estão ali fazendo, justamente para que esse pacote seja aprovado. Então, vários acordos são realizados, ninguém vai sair 100% satisfeito. E é engraçado, Lívia, que faz tempo que eu estive aqui falando das emendas e a gente ainda está no mesmo tema e parece que ficamos aqui em looping. E eu posso dizer que eu imagino que ainda tem muita coisa para acontecer referente às emendas ali, pelo que nós vemos nos corredores, pelo que nós vemos nas discussões. E o fato é esse, ninguém vai sair 100% feliz com nenhum tipo de redução, com nenhum tipo de corte de gastos. E, obviamente, que ninguém aqui, muito menos o governo, é inocente ao ponto de pensar que a Câmara dos Deputados iria deixar 100% de tudo que eles mandaram ali nos projetos. Então, esse próprio projeto do BPC, que está sendo relatado pelo deputado Isnaldo Bulhões, inclusive é um deputado extremamente capacitado e eu considero muito relevante todas as alterações que ele realizou, inclusive um ponto muito relevante que tinha ali é de famílias, pessoas da mesma família terem um impeditivo de receber o benefício, o que traria uma imensa perda, né, de valores para uma família. E lembrando aqui que esse benefício são para idosos acima de 67 e para deficientes, então são pessoas que têm que ter um cuidado maior, então eu considerei super válidas essas mudanças do deputado Isnaldo Bulhões, ainda que tenha enxugado ainda mais o projeto de lei. Sim, esse ponto também é muito interessante. Vou seguir com você agora então, Priscila. E depois quero ouvir a Ana sobre isso também, do BPC, porque assim que o governo apresentou, fez o anúncio desse pacote fiscal, talvez um dos pontos mais sensíveis e que tenha gerado desde então mais repercussão negativa, principalmente, né, até de parte da base do governo, tenha sido justamente essas mudanças no BPC, que é o benefício de prestação continuada. O governo estabeleceu para esse projeto que foi entregue dentro desse pacote ao Congresso uma série de mudanças, para além da questão de coibir fraudes, mas também uma delas ampliou a possibilidade de rendas que possam ser contabilizadas para recebimento ou não do benefício, o que no fim das contas, na prática, ia reduzir um pouco o acesso das pessoas a esse benefício. Houve então essa reviravolta, essa mudança que a Laura explicou para a gente nessa proposta. Agradou o Congresso, a saber qual vai ser o impacto financeiro também. O governo não falou muito sobre isso depois que houve essa decisão também, né? Boa tarde, Lívia, as minhas colegas de bancada, toda a nossa audiência. Lívia, a gente tem aqui, né, uma pressão da própria bancada, né, fazendo com que fosse, de alguma maneira, alterado esse projeto. E é importante também a gente dizer que, dentro dessa alteração, havia um pedido para se alterar um conceito de pessoa com deficiência, né, que vai reverberar exatamente em um dos benefícios e que ficou, então, sem alteração. Uma outra coisa também que é importante a gente dizer, embora a gente tem visto uma queda de braço, né, de um lado, uns querendo ter toda a razão e de outros retirando um pouco de valoração do seu bolso, eu digo, em relação às emendas, para poder calibrar essa queda de braço, a gente observa que é importante dizer, em especial, né, que dentro dessa pressão vai ter a obrigatoriedade, isso eu acho que foi muito bem, a obrigatoriedade de cadastro biométrico com relação à concessão, manutenção e também renovação dos benefícios da Seguridade Social, haja vista que a gente percebe que boa parte, não estou dizendo todos, né, a gente tem pessoas que burlam, né, o sistema e outro dia alguém me criticou até de eu dizer isso, que como que pode levar uma pessoa com tantos anos de cadeira, né, usando cadeira de rodas, para poder comprovar a questão biométrica. Ninguém está dizendo ainda, Lívia, que vai ter que levar essa pessoa até lá. Eu acho que vai ter que criar
criar um mecanismo, né? Porque muitas pessoas, de fato, e os meliantes em si, eles aproveitam dessa fragilidade de muitas pessoas que recebem o benefício e utilizam, né, esse benefício em desfavor, causando rombos que são relevantes, inclusive para o nosso bolso. Então, nessa questão da obrigatoriedade do cadastro, eu acho que foi muito prudente, né, feito aí pelo Isnaldo Bulhões. E aí agora a gente vai aguardar uma outra ponderação que eu quero fazer aqui, é com relação ao salário mínimo. O salário mínimo, ele foi colocado que ele não vai crescer mais do que acima da regra de cálculo para as despesas totais do orçamento, e o crescimento dele vai ser pela tabela do INPC até novembro, mais a soma do PIB. O que vai também, a gente vai ter que aguardar, como bem disse aqui a Laura, as cenas dos próximos capítulos nessa queda de braço, e entre essa queda de braço estamos nós, né, e o nosso bolso. Olhei aqui agora, Ana, para tocar a discussão com você, que o governo já fez, sim, integrantes do governo já fizeram algumas falas públicas em relação a essas mudanças feitas na Câmara dos Deputados, nessa primeira proposta que já foi aprovada, pelo menos, e outras que estão sendo discutidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que, mesmo com essas mudanças que já foram implementadas e as que possivelmente ainda serão, não haverá muito impacto naquela proposta de se economizar, de se não gastar cerca de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, 2025 e 2026. A saber qual foi a conta que ele fez para chegar nesse montante, de que não vai haver, nessa realidade de que não vai haver muitas mudanças, porque só na questão das emendas parlamentares pode haver uma mudança significativa. Mas se vem do governo, tem base para falar. Lívia, boa tarde às minhas colegas, à nossa audiência. Se não vai causar muito impacto, a gente poderia estar se perguntando por qual motivo elas são parte tão importante desse pacote como um todo. Porque a gente está numa situação que podemos considerar desesperadora no aspecto fiscal. Foi aprovada com muito custo, foi apresentada esta proposta para que houvesse uma redução substancial dos gastos do governo. E eu acho que, assim, quando o Executivo apresenta a proposta para o Congresso, ele já imagina que alterações serão feitas. Isso, inclusive, faz parte do próprio jogo. Então, até aí, tudo bem. Mas todas as alterações que estão sendo propostas, se elas não fazem diferença nenhuma ou pouca diferença para o resultado final do pacote, me preocupa um pouco de entender qual será a efetividade prática de todo esse pacote, dado que as diversas alterações que estão sendo sugeridas e discutidas não farão qualquer diferença, segundo o ministro da Fazenda. E aí eu acho que a gente tem que observar uma questão que eu sempre falo aqui na Jovem Pan, que é sobre a eficácia destes gastos. Porque, vamos reduzir. Então, vamos... E primeiro que eu acho que assim, vamos reduzir, tem que reduzir o BPC. Não, gente, pelo amor de Deus. As pessoas que mais precisam são as que têm acesso ao BPC. Por que a gente não reduz outras coisas que com certeza vão trazer menos impacto para aquelas próprias pessoas? Mas isso é conversa para outro dia. Então, vamos falar de BPC, sendo que nós temos um governo que é claramente assistencialista, que se coloca como assistencialista, tirando justamente de quem mais precisa. Mas, voltando ao benefício em si, a Priscila trouxe a questão das fraudes e eu acho que este é um ponto essencial para essa discussão, porque é preciso encontrar um mecanismo que faça com que esse benefício chegue tão somente e para todos que realmente precisam. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Ela comentou, o cadastro biométrico. Olha, o cadastro biométrico com certeza é importante, mas a gente está falando de pessoas que, em sua maioria, mal sabem que elas têm direito a esse benefício. Muitas vezes, é solicitado um documento adicional, elas não conseguem buscar. Então, assim, tem uma dificuldade, uma complexidade muito além da renda familiar ou da acumulação de benefícios. E eu não vejo ninguém trazendo essa discussão. Talvez não seja para essa pauta específica, mas acho que isso sim teria um impacto no governo e teria um impacto na vida das pessoas. Porque quem realmente precisa vai ter acesso a um benefício que é muito importante para conseguir uma vida digna. Agora, falando dessa questão do assistencialismo, foi bom, né, Luana, o ponto tocado agora pela Ana, porque uma das principais bandeiras do presidente Lula durante a campanha
foi justamente o fato de vamos mudar a política de ajuste do salário mínimo. E foi realmente uma das primeiras mudanças implementadas, ou seja, estávamos vindo numa sequência de reajustes apenas pela inflação, houve a mudança para um ajuste além da inflação, com um ganho real, que seria similar ao crescimento do PIB da economia brasileira dos últimos 2 anos. O que essa proposta trouxe agora e que passou sem sofrer solavancos, problemas agora, pelo menos isso, pelo menos essa parte, né? Lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Vai haver ganho real, o salário vai continuar sendo reajustado com base no salário, na inflação, mas em vez de se levar em consideração o PIB dos últimos 2 anos, vai ser um crescimento real limitado aos 2,5% máximos do arcabouço fiscal. Ou seja, se a gente for levar em consideração o PIB dos últimos 2 anos, o reajuste seria maior do salário mínimo já pensando no ano que vem. E aí, há um impacto político para o governo, né? Quando ele muda uma política que ele defendeu desde a época da campanha, quando ele mexe com um benefício assistencial como o BPC, de todos os impactos possíveis para essa área social, você acha que talvez tenha sido um menos traumático para o governo ou não? Ainda assim é preocupante. É interessante esse ponto, Lívia, porque pensando aí na tradição do PT e da sua política econômica e social, né, e como ele se movimenta para mostrar para a base ali a atenção às demandas sociais, às demandas que são alinhadas à base eleitoral mais fiel, realmente foram projetos ali, medidas dentro desse pacote que cortaram, sim, politicamente na carne do governo. Ao mesmo tempo, obviamente, teve aquela medida que foi para compensar em relação ao imposto de renda, né, aumento do teto para isenção, que deu uma contrabalanceada, mas tendo em vista toda o conjunto da obra, né, aquilo que se propôs a fazer, eu acho que tem tanto medidas que geram essa reação que no fim realmente não, até o momento, né, são tantos temas, né, se a gente for pegar aqui a lista do PLP, né, do PL e da PEC, que são um conjunto de projetos que abrangem as medidas do pacote de redução, são inúmeras medidas. Então, se você fizer um cálculo delas em relação a custo político e benefício social, econômico, porque alguns foram, inclusive a gente não mencionou muito aqui, mas acabei de lembrar de uma medida que é a vinculação de uma parte do Fundeb para educação de tempo integral, que é uma medida política super importante, social, que atende a uma temática que tem sido estudada há muito tempo, do impacto do ensino integral na educação, no aprendizado dos alunos, e teve essa medida ali junto. Então, para você ver que não é um pacote simples, né? Ele vai desde aí super salários, que são questões muito ligadas a alto escalão do governo, alto escalão de servidores públicos, a BPC, salário mínimo. Então, eu acho que dentre as medidas positivas e as medidas que não são tão positivas popularmente, eleitoralmente, houve um balanço. E talvez por isso a gente não tenha visto tanta manifestação contrária em relação a esses ajustes, a não ser o do BPC, que eu acho que tinha ali realmente, como a Laura trouxe aqui, pontos de mudanças, né, melhorias importantes, porque teria um impacto muito negativo. Um dos mecanismos, inclusive, era você ter que escolher se você tem 3 filhos, por exemplo, que são atípicos, com alguma deficiência, que entra ali no benefício do BPC, você teria que escolher entre um deles para recebimento do benefício, ou seja, não acumular. Então, isso seria muito negativo, porque, de fato, esse é um custo social que a gente precisa garantir que haja uma compensação pelo Estado, dada, né, a limitação que é produtiva, a limitação social e econômica que essa vida, essa pessoa tem. Então, limitaria muito esse apoio às famílias. Então, acho que o projeto, não, a gente sabia que ele ia ter que passar por esse escrutínio ali, essa discussão dentro do Congresso, mas eu acho que, em linhas gerais, o impacto político ele está sendo muito mais na falta de confiança mesmo do mercado, porque a gente vai falar disso aqui com certeza, mas o dólar, o reflexo dessa fragilidade do pacote de gasto no dólar é o ponto central, né? Além, obviamente, de mudanças na política econômica americana, tem uma série de questões que impactam aqui para nós também, mas são basicamente esses 2 temas que mais geraram fragilidade para a gente estar na situação que a gente está agora, que é realmente o maior imbróglio político que esse tema está gerando para o governo atual.
Agora, Ana, a preocupação em relação a perdas no BPC traz, né, um impacto político muito negativo para aqueles que aprovam, né, uma mudança, algo que restrinja o acesso da população a esse benefício. Pessoas que hoje recebem o benefício poderiam deixar de receber com as novas regras se tivessem passado conforme queria o governo federal. Agora, quando a gente fala de super salários, que aí a gente está falando já da PEC, que a gente espera que seja votada ainda nesta quinta-feira, aí é o lobby que fala alto, né? Que são aqueles poderosos que dificilmente vão deixar com que esses super salários realmente acabem. O que deve caminhar, segundo essas discussões que já começaram ontem? Deve acontecer o seguinte: o que o governo queria, para que haja autorizações em determinadas circunstâncias que os ganhos ultrapassem o teto de R$44 mil mensais do funcionalismo, teria de haver aprovação de uma lei complementar, que é mais complexo do que uma lei ordinária, que foi a mudança que foi proposta agora pelos parlamentares. Dificilmente vai passar de outra forma, né? Não, e assim, Lívia, vamos combinar que quando é para interesses próprios, nós não vemos esquerda, nós não vemos direita, você não sabe nem quem que votou de qual forma, porque todos parecem se unir em benefício próprio. E aí eu queria só fazer um destaque aqui, que o pacote fiscal, ele é talvez o tema mais importante que a gente tratou durante o ano todo no Brasil. Não estou falando de acontecimentos internacionais, estou falando de Brasil. O pacote fiscal foi muito aguardado, ele foi muito debatido. E eu, particularmente, acho um escárnio que ele esteja sendo discutido hoje, dia 19 de dezembro, às vésperas do fechamento do Congresso, porque, afinal, os nossos parlamentares merecem férias coletivas como qualquer ser humano. Mas, brincadeiras à parte, isso evidencia o descaso dos nossos congressistas com a nossa população. Por quê? Porque isso não tinha que ser debatido de última hora, na calada da noite. Estão falando, talvez, numa sessão extra no sábado. Gente, nós tivemos o ano todo para fazer discussões com calma, para fazer discussões aprofundadas, para exatamente não chegar ao ponto que o ministro da Economia, o ministro da... o Haddad é o ministro da Economia, né? Da Fazenda, desculpa. Que o ministro da Fazenda venha dizer, não, isso não vai afetar nada. Poxa, tivesse tido uma discussão, ele teria apresentado números, teria apresentado estudos, e com certeza isso ajudaria que o mercado estivesse mais confiante do que está nesse momento. E o dólar, que eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, é reflexo exatamente dessa situação e desse descaso, que nos levam a crer que ninguém está levando esse pacote fiscal a sério. Antes de falar do dólar, que a gente realmente vai passar para esse assunto, só te ouvir mais uma vez, Priscila, porque talvez... Eu acho que a gente pode até mudar essa condicional, né? Não é talvez... O principal motivo, ou pelo menos um dos principais motivos para que a discussão desse pacote atrasasse, primeiro foi a demora do governo apresentar, ponto. Demorou, foi no final de novembro que esse pacote foi apresentado. Mas poderia ter iniciado-se uma discussão no começo de dezembro, né? A gente já está no dia 19, já na última semana, antes do recesso. Só que aquela questão da liberação das emendas parlamentares acabou atrasando muito, porque os parlamentares utilizaram essa não liberação após a suspensão pelo STF, eles utilizaram esse fato, essa insatisfação, justamente para fazer com que essa proposta ou esse pacote de interesse do governo demorasse a ser discutido. Até um pacotão de segurança pública foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada, enquanto os integrantes do governo comiam as unhas porque o pacote fiscal não avançava, a pauta econômica não avançava, a reforma tributária não avançava, né? Começou tudo nessa semana. E aí que entra também uma outra questão dos interesses, né? Os interesses dos políticos nesses recursos para atender os seus redutos foram alguns dos motivos que atrasaram uma discussão um pouco menos atrasada, digamos assim, desse pacote fiscal, né? Lívia, o que é a minha percepção é de que a emenda, né, na verdade a distribuição dessas emendas parlamentares
facilitaram bastante, né, essa discussão. Eu digo isso porque, como você bem colocou, havia um imbróglio, né, nessa votação e não vamos votar, uma queda de braço, né, entre os poderes. E o que me parece, né, e eu acho que isso aqui a gente vai concordar, me parece aqui, que ter liberado as emendas, tudo bem que não tal qual ou como era, né, esperado, até porque se fosse liberado tal como eles quisessem ou eles queriam, talvez não tivesse tanta resistência, até mesmo alteração, né, como a gente viu. Então, eu tenho, assim, um entendimento de que essa alteração não é nada para poder, vamos fazer bom, porque eu até peguei uma fala aqui que ele fala, não, a finalidade dessa alteração é para, né, ter a mantença ou manter-se a adequação e a seguridade, a subsistência digna. Vai me desculpar, com todo respeito, eu não acho que tem a ver com a manutenção de digna de nada. Eu acho que foi uma objeção para dizer assim, olha, nós não vamos aprovar tudo tal como foi colocado, porque, né, tirou um pouquinho ali, não foi tal como combinado. E veja, assim como colocou a Ana aqui há pouco, é muito preocupante que, salvo o melhor juízo, parece que eles liberaram essas emendas dia 10. No comecinho dessa semana liberaram dia 3 7 bilhões e 600 milhões. Então, em 7 dias, nós vamos resolver algo que vai mexer com o bolso de todo mundo. Não estou dizendo que não é importante, longe disso, acho que é muito importante mesmo, porque unificar tributos, tudo que envolve tributação, se a gente puder amenizar de alguma maneira, vai favorecer a todos nós. Mas a discussão aqui é como pontuou a Ana, e nesse ponto eu concordo mesmo. Por quê? Veja, em 3, 4 dias, em uma semana, vota a toque de caixa. Hoje tem votação, amanhã votação. Eu não sei se realmente deveria passar esse projeto tal como foi colocado. Eu acho que teria que ter. E aqui, outro dia eu fui falar isso, Lívia, alguém disse, vai lá então e vai ser deputada. Não, o dinheiro que eles recebem vem do meu bolso. Eu posso cobrar sim. Não é verdade? Gostei. Desculpa. Eu votei e... Talvez o que você escolheu não esteja lá, mas... Não esteja, mas eu cobro. Eu tenho o WhatsApp de quem eu votei. E eu falo, né? Lógico que a minha fala não vai mudar muita coisa, mas eu faço a minha parte, que é cobrar para onde vai, com quem vai e a destinação do dinheiro que a gente deixa lá para poder eles distribuírem. Então, Lívia, só fechando, eu acho que aqui foi feito a qualquer modo, com todo respeito. Em 3, 4 dias, se votar projetos importantes e colocando aqui na nossa cara, de forma escrachada, que houve essa modificação, mas é porque foi para poder garantir, me soa até uma piada, né? E com todo respeito, é uma fala, é um projeto importante, deveria ter uma questão de se amadurecer mais a ideia, para que não se faça aí, né, a liberação a qualquer modo dessa parte importante que influencia na nossa economia, influencia na nossa vida e no nosso futuro. Não, e se me permite, até essa questão de falar, a Câmara dos Deputados trouxe um esvaziamento, está tendo muita discussão. Eu vejo isso bem positivo no fim das contas, porque imagina se eles fossem obrigados aqui a aceitar o projeto exatamente como vem do governo, ou se qualquer outro órgão ou poder que temos aqui fosse obrigado a aceitar exatamente o que o outro está impondo sem ter nenhum tipo de discussão. Então, eu acho que isso faz muita parte desse ambiente democrático que nós vivemos, de realmente isso ir para a Câmara dos Deputados, isso ir para o Senado Federal e ter uma discussão em cima de um tema do jeito que veio do governo. Inclusive, que nessa semana, como já foi falado aqui pelas minhas colegas, a quantidade de projetos de lei que votaram foi algo assim, eu estava ali cada hora... Semana passada, Laura? Exatamente. Os 21 projetos da segurança você pública. piscava, estava acontecendo alguma Principalmente coisa crime. no Congresso. Você já tinha perdido, né? Não, você já tinha perdido. Foi buscar um café e perdeu um projeto. Não, mas exatamente. E assim, eu vejo porque eu acompanhei bastante o projeto de lei da inteligência artificial, foi votado na comissão, eles aprovaram, na mesma hora aprovaram urgência, já fomos para o plenário, já iam votar no plenário do Senado, e aí teve um senador que pediu para ler as alterações que foram justamente, tiveram emendas na própria comissão, mas esse é outro ponto relevante. As comissões também que são formadas dentro do Congresso Nacional, e eu falo isso porque eu faço parte de algumas comissões, de juristas que criam, né, esses projetos, tem muito debate lá dentro. Então, isso também é algo que assusta a gente que olha de fora, fala, nossa, a comissão aprovou e já passou direto para o Senado, já passou direto para a Câmara, já votou, bicameral já está aprovado. Mas tem uma discussão enorme por trás. A própria reforma tributária tinha uma comissão de juristas que participou disso, assim, há mais de, não sei se já chegou a 2 anos, não sei, mas isso estava sendo amplamente discutido dentro das comissões que ocorrem lá dentro do Congresso.
Congresso. Então, assim, a gente também não pode passar essa falsa percepção de assim, eles estão fazendo ali qualquer coisa. Eu entendo que não. Mas, sim, deixar para votar tudo na última semana para garantir principalmente essa questão de corte de gastos é de extrema relevância. Ontem, por exemplo, eu voltei de lá, estava acompanhando, eles fecharam acho que 11h40 da noite a sessão. Não, mas é que eu acho que tem uma questão aí, talvez eu vá discordar de você, porque eu acho que pode haver muito debate dentro das comissões, mas quando ele chega no plenário, ele é alterado. E essas alterações, muitas vezes, não são discutidas. Esse é meu questionamento. Eu acho, óbvio, eu sou uma admiradora do trabalho das comissões. Eu acho que, assim, inclusive, são essenciais para que a gente consiga caminhar como país. Concordo com você que tem que haver, sim, a discussão no Congresso. Isso chama repartição de poderes, inclusive. Se não houvesse, nós estaríamos diante de uma grave falha constitucional. Agora, o meu ponto aqui, com a minha crítica, é a forma como é feita. Imagina você aprovar na comissão e imediatamente passar para tramitação no regime de urgência para aprovar em plenário ali naquela mesma tarde. Se é um projeto que não vai sofrer alterações, beleza, até ok, vamos dar eficiência ao Congresso. Mas se a gente está falando de um pacote que está sendo alterado e ajustado a todo momento, e em se tratando, volto a dizer, do tema mais importante do Brasil durante o ano, não me parece fazer o menor sentido deixar isso para 11h40 da noite do dia 18 de dezembro. Até porque isso tem consequências.